Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar início agora à nossa revisão final de hoje. Então, na primeira parte, a gente falou sobre a AFO, que alcança todos os cargos do TCE Paraná. Depois a gente teve uma revisão um pouco mais longa sobre contabilidade pública, que atende apenas os cargos de analista atuarial e analista contábil do TCE Paraná. E agora a gente vai falar sobre discursivos, alguns pontos mais importantes, e vou dar um feedback para os meus alunos que fizeram parte aqui do projeto de discursivos, até para dar um feedback para eles também, que a gente escreve muito por e-mail, mas agora é um momento que eu posso falar também para eles de forma geral, tá bom? Mas eu vou primeiro passar umas dicas. Antes de mais nada, só para fazer uma propagandinha rápida, bem direta, a gente lançou essa semana, eu e o professor Fontinelli, já lançamos o concurso, as matérias para a ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e para o TRE São Paulo, TRE Pernambuco, para o TRT 20ª região, que é de Sergipe, e para o TRT Santa Catarina. Então, todos esses cursos aí, cujos editais saíram agora, recentemente, a gente já está fazendo. Uma outra coisa, o pessoal que já comprou o meu curso regular, tanto de AFO quanto de contabilidade pública, uma vez que você compra esse curso regular, sai um novo edital, aumentou uma aula, aumentou uma matéria nova, você não precisa comprar nada mais. Porque essa aula, que foi nova e que só cai naquele concurso, mas que você comprou, eu incluo aquela aula dentro do curso regular. Então isso é um projeto, é uma diretriz nossa aqui interna no 3D, para os professores que têm curso regular, obviamente, né? E a gente segue isso, tá bom? Então vamos dar início aqui, ó. Então revisão, TCE Paraná discursiva, todos os cargos. Primeiro eu vou falar aqui sobre a questão das discursivas, né? Só um momentinho aqui. Tivemos uma falhinhazinha aqui rápida. Voltando. Pronto. Então, o que é que acontece? Inicialmente, aqui eu não vou bater tudo, mas eu quero dar dois recados. O pessoal que vai fazer a discursiva, então preste atenção. Duas perguntas que você deve fazer. Eu preciso ou não preciso fazer a introdução? Eu preciso ou não preciso fazer conclusão? Resposta, não. Você não precisa fazer nem introdução, nem conclusão numa discursiva, numa dissertativa padrão CESP. Aí o que é que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar aqui essa questão discursiva, que é a questão que foi feita em 2012, né, pelo CESP, Câmara dos Deputados, né, um concurso de alto nível. E aí aqui foi pedida duas coisas, item 1 e item 2. No item 1, que eu trouxe aqui de um aluno, né, porque eu tenho essa experiência aqui, eu tenho um banco de dados com várias questões, o item 1 foi esse, e você viu, pessoal, que no item 1 não foi feita nenhuma introdução. O aluno já chegou direto, já respondeu direto. E ele tirou a nota máxima daqui, ó, do item 1. Então, respondendo à pergunta, eu preciso de introdução numa dissertativa, numa discursiva? Não. Até porque, geralmente, você vai ter pouco espaço na discursiva, como é o caso do TCE Paraná. Você não vai ter muitas linhas para escrever. Então, às vezes, você vai fazer uma introdução, aquela introdução ela vai fazer você perder, às vezes, linhas que você vai deixar de escrever o conteúdo mais importante para atender o tema, certo? Tem outras dicas também, mas essa foi a dica principal que eu quis trazer aqui nessa revisão final. E quanto à questão da conclusão, mesma coisa. Aqui são pedidos 3 itens nessa prova. A nova contabilidade aplicada ao setor público, item 1, item 2, item 3. Esse aluno aqui ele foi relativamente bem no item 3. E ele terminou basicamente o item 3 fazendo isso, ó, respondendo tudo isso aqui. Então, nessa questão também, você vai ler, depois que você vai pegar esse resumo, você vai ver que esse aluno ele não fez uma conclusão, um fechamento para valer. Ele apenas respondeu o último item. Então, o CESP ele trabalha muito na base de itens, que é o que você vai se deparar no domingo. Então, primeira coisa, siga a ordem cronológica dos itens. Não precisa de introdução e conclusão numa dissertativa, numa discursiva dissertativa. Você precisa apenas seguir a sequência lógica dos itens e explorar ao máximo o conteúdo. Você vai tirar uma nota boa, lógico, sabendo, vou dominando aquele conteúdo. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre parecer, que é a questão do formato, aí é o que eu vou dar um recado para meus alunos. O formato de um parecer, seja na área jurídica, seja na área técnica, ele vai ter basicamente 3 corpos, 3 componentes. Vai ter o relatório, vai ter a fundamentação técnica e vai ter a conclusão, certo? Basicamente, o que é que acontece? Na introdução, você deve escrever, após fazer um relato sucinto da matéria, o relatório, certo? No miolo, quando você terminar de escrever toda a parte
do que foi identificado e do que você realmente achou à luz da legislação, você não precisa escrever a fundamentação técnica. Mas eu vou dar uma dica aqui, que é uma dica para os meus alunos. Então, os meus alunos que fizeram o curso comigo, o que é que eu notei várias vezes? Eu vi alguns alunos não fazendo o relatório inicial. Eu vi alguns alunos indo direto para a fundamentação técnica. Vai perder ponto, se você fizer isso no dia. Então, faça uma descrição sucinta do evento, do acontecimento, do ocorrido, e coloque no final, em um parágrafo, faça isso. Não mais do que 4, 5 linhas no máximo. E ao final da quinta linha, escreva: é o relatório inicial. Depois você vai colocar tudo o que aconteceu no texto, todos os eventos do texto, e para cada evento você vai caracterizar se aquilo está ou não aderente à legislação. Você não vai fazer nenhuma recomendação naquele momento. Você cita o evento, certo? Ou às vezes você agrupa os eventos de acordo com características próximas, né? Às vezes 2 ou 3 irregularidades têm a ver com segregação de funções. Nesse caso, você agrupa essas 3 irregularidades. Aí você mostra que essas 3 irregularidades são irregularidades, mas você vai mostrar que o problema que é a segregação de funções. Você ainda não vai recomendar nenhuma apuração de responsabilidade, não na fundamentação técnica. Então você escreve o problema ou o acerto, porque você não sabe se é um problema ou acerto, você coloca o evento e diz se aquele evento está ou não de acordo com a legislação. E se estiver em desacordo com a legislação, a fundamentação. Por que está em desacordo? Porque a Constituição determina que... Então, por exemplo, vamos pegar algo de orçamento, de despesas com pessoal. Suponha que determinado estado extrapolou o limite total da despesa com pessoal. Aí você coloca, olha, observa-se que a despesa total com pessoal foi ultrapassada. Foi ultrapassada por quê? Porque o limite atingido no município foi de 64%. E a LRF estabelece que o limite é de 60%. Ponto. Você ainda não vai falar nenhuma recomendação nesse momento. Você vai deixar quieto. Aí depois você fala quais são as restrições que vão ter. Aí você verifica se as restrições foram ou não impostas. Observa-se que não foi imposto nenhuma restrição. De acordo com a LRF, as restrições deveriam ser tais, tais, tais. Aí você vai preparar o terreno para a conclusão. Quando você terminar todos os parágrafos da fundamentação técnica, o último parágrafo você vai começar da seguinte forma. Diante da fundamentação técnica apresentada, para mostrar que antes, o primeiro parágrafo foi o relatório inicial, e até ali, até o parágrafo anterior à conclusão, foi diante da fundamentação técnica apresentada, recomenda-se que, aí você mete bronca nas recomendações, recomenda-se que o excesso da despesa com o pessoal seja reduzido da seguinte forma: 1/3 no primeiro quadrimestre subsequente e o restante no segundo quadrimestre subsequente. É assim que funciona. Beleza, pessoal? Então essa é a dica que eu tinha para te dar. Então, diferentemente da dissertação, o parecer, ele exige uma introdução, que é o relatório inicial, e ele exige uma conclusão, que é onde vão concentrar as recomendações. E aí, respeitando todos os professores, tanto do 3D quanto de outros lugares, eu vejo que alguns alunos foram orientados a fatiar o parecer. Eu não gosto muito dessa técnica. Eu prefiro que as recomendações sejam concentradas na conclusão. Eu não vou te dizer que está certo ou está errado, mas eu recomendo pelo que eu já vi, de discursivas corrigidas, eu recomendo que as suas recomendações estejam concentradas na conclusão, no final. Porque vai dar mais incorporação à sua conclusão final. Até porque, na prática, como é que funciona? Na prática, quando você entrega um parecer para uma autoridade máxima, o que a autoridade máxima faz? Ela primeiro vai nas recomendações. Depois que ela viu todas as recomendações no final do parecer, o que ela verifica? Ela verifica se aquelas recomendações têm suporte técnico, que é justamente a fundamentação técnica. Então, eu estou seguindo exatamente como funciona na prática e como eu já vi na maioria das questões discursivas que eu já vi ter uma nota boa. Beleza? Então, esse é o recado que eu tenho para dar para os meus alunos. Então, corrigir todas as discursivas, certo? Do curso que foram mandadas, né? Os alunos estão preparados, desejo boa sorte a todos os alunos e os que não foram meus alunos diretamente, mas que assistiram o vídeo, né? E na fase de recurso estaremos juntos fazendo recursos, tanto da objetiva quanto da discursiva, né? E os novos projetos que vão seguir. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, uma excelente prova no domingo, né? Sucesso e mandem boas notícias aí pra gente. Valeu!